ele diz assim, olha como ela começa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, santificada. Então, pelo menos dois estão aqui. Paulo e Sóstenes. Pelo menos. E mais aqueles que eram os cooperadores de Paulo, unidos pelo Espírito, uma só visão e um só encargo. E aí nós podemos citar muitos. Né? Silas, Epafrodito, Timóteo, Tito e muitos outros. Então, Áquila, Priscila. Então, quando ele se refere a nós sabemos por essa carta que no mínimo dois estão envolvidos. Ele e Sóstenes. Esses dois nomes encabeçam essa carta, escrita aos Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmão, não vos. Então, nesse contexto, nós temos um nós, mas nós temos um vós. Então, os irmãos estão vendo como é claro? Então, você não pode deixar que os seus preconceitos te levem a uma interpretação preconceituosa da palavra. Porque ela é tão clara. Nós, Paulo está dizendo, Sóstenes e talvez outros mais, nós já temos a mente de Cristo. Mas eu não vos, agora é vós, os coríntios, os destinatários da carta. É tão claro. Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a... Quem eram os carnais? Os coríntios. Então um cristão pode sim ser carnal. Os coríntios eram carnais. O que significa o cristão ser carnal? Significa que ele não anda segundo o Espírito, mas ele anda segundo a carne. Como a crianças em Cristo. Leite vos, então está aqui o vós de novo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E nem ainda agora. Então, quando Paulo esteve lá, 1 ano e meio em Corinto, 18 meses, conforme registra o livro de Atos, ele os viu assim, carnais. E quando ele escreve a carta, ele diz, ainda sois. Ainda sois. Nem agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. Porquanto há entre vós ciúmes e contenda. Não é assim que sois carnais e que andais segundo o homem? Então há um flagrante contexto, confronto aqui entre o vós e o nós. Muito claro. Nós temos a mente de Cristo, mas vós sois carnais e andais segundo o homem. Por que Paulo tinha certeza disso? Porque há entre vós ciúmes e contenda. Então, a partir desse texto fundamental, nós vamos examinar, com a ajuda do Senhor, alguns detalhes em um capítulo muito especial do Novo Testamento, para nos ajudar a entender este ponto do nosso encargo desta noite, a mente de Cristo, como revelando que nós temos sido uma assembleia que está retendo a cabeça. Se retemos a cabeça, há mais essa evidência, além de não nos distrairmos da cabeça, não nos distrairmos de Cristo, além de estarmos sendo liderados pelo Espírito, porque da cabeça procede o óleo, o Espírito, que revela, que guia, que introduz, que fala, que convence, que faz tudo. Então, se nós retemos a cabeça, o ministério do Espírito Santo é uma realidade entre nós. E agora a terceira marca que estamos vendo hoje. Se retemos a cabeça, a mente de Cristo tem que ser uma realidade entre nós. Mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Então agora vamos para Filipenses capítulo 2. E sem dúvida nenhuma, este é o melhor e o maior texto de todo o Novo Testamento, como uma expressão conjunta, concisa e consistente do que significa ter a mente de Cristo. E um aspecto mais, o que significa ter a mente de Cristo no sentido corporativo. Então nós vamos examinar esse texto com mais cuidado. E se o Senhor nos guiar assim, se o tempo permitir, então nós vamos examinar alguma coisa no que se refere a essa questão da mente de Cristo no sentido pessoal. Porque é claro que isso está totalmente relacionado e interligado com a questão corporativa, como já temos falado desde o início. O pessoal e o corporativo não se separam. Então, vamos ver o capítulo 2 com bastante atenção. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos acompanhar, então, aos pés do Senhor,
pedindo que o Espírito do Senhor nos ajude nessa leitura e fale conosco. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos dar uma pequena parada nessa primeira sessão. Muito profundo isso. Não são tremendos esses versos? Vamos fazer alguns destaques aqui. Observe o versículo 2. Penseis. Irmãos, essa palavra pensar e pensamento, enfim, essa raiz, pensar, pensamento, entendimento, nessa epístola, essa pequena epístola de 4 capítulos, aparece 11 vezes. 11 vezes. Você vê que é uma epístola focada nesse assunto do pensar, no sentido de ter a mente de Cristo. E esse capítulo 2 é o capítulo mais consistente dos 4 em torno deste assunto. Então, já aqui você vê uma das 11 menções. Penseis, então, mesma mente, a mesma coisa. Tenhais do mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Interessante, quando lemos esse texto, nós pensamos assim, nós temos cabeças tão diferentes, né? E se a exortação da palavra é para que nós pensemos a mesma coisa, isso é quase impossível. Nós pensamos assim, né? E se formos pensar a mesma coisa, então qual que vai ser a mente governante? Qual que vai ser a mente que vai dominar sobre nós? Não é? Nós vamos nos xerocar em quem? Mas, quando o texto continua, e depois nós vamos ver em detalhes, nós vamos ver que o apelo de Paulo pelo Espírito é que há só uma mente que deve ser aquela que domina sobre nós e que é aquela que o Espírito Santo quer implantar em nós. Creio que quando ele disse pela boca de Jeremias, citado pelo autor de Hebreus, na sua carta. Viu o que ele falou? Você que diz ser cristão, você sabia que é a mente de Cristo que tem que ser privilegiada à sua própria mente? Senhores, por favor, eu imploro, ouçam esses preletores, ouçam o nosso trabalho, mas ouçam com muito amor, para que tenham a audição no coração do Espírito Santo, que se chama revelação. Pois como cristão, nós devemos não ter a nossa mente, mas a mente de Cristo. No entanto, que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça. E quem se diz aqui cristão é porque tem Cristo como cabeça e faz parte do corpo de Cristo. E quando a gente começa a enaltecer o eu, isso é coisa do mundo. É o meu, é o eu quero, eu não quero. E que Deus quer? Nós temos que fazer o que Deus quer. O Pai Nosso fala que é para fazer a vontade dele, não é a nossa. A mente é de Cristo. Cristo veio para nos salvar e ter um relacionamento espiritual com o Pai, com Ele. Cristo veio para derramar o Espírito Santo,
que habita os corações, só depois dele ter vindo que veio o Espírito Santo. Ele mesmo foi guiado pelo Espírito Santo do Pai. Aquela promessa